Uribe, vamos fazer uma entrevista sobre um assunto muito importante, que é a influenza e as possíveis consequências dessa doença. Conversando agora com o professor e chefe da infectologia da Unesp, o doutor Alexandre Naime. Doutor, tudo bem? Obrigada por conversar com a gente. Está me ouvindo? Estou ouvindo sim, muito boa tarde a todo mundo que está ligado na CNN. A gente está falando sobre esse assunto, é claro, porque não só é uma doença que acomete o Silvio Santos, mas como muitas pessoas temos visto o pico da doença no Brasil. Como essa doença é contraída e quais são os sintomas, doutor? Para a gente tentar partir do básico para a população aqui entender e daqui a pouco a gente entra nos detalhes. A influenza é um vírus que leva a uma doença que no início se assemelha ao que a gente chama de síndrome gripal. Ela começa com uma febre muito alta, sempre esse o sintoma, uma febre abrupta muito alta, e que depois é seguida de fortes dores no corpo, tosse, pode acontecer também dor de garganta, e em pessoas mais debilitadas, principalmente em extremos de idade, crianças ou idosos, ela pode levar a um comprometimento mais intenso, principalmente o que a gente chama de pneumonia viral ou síndrome respiratória aguda grave, SRAG, que leva à necessidade de internação. Então, é um vírus que circula entre a população, transmitido através principalmente de gotículas, a hora que você está conversando, a hora que você está próximo de outras pessoas. Também pode ser transmitido através do contato, quando eu levo a mão ao olho, nariz ou à boca, depois de ter tido contato com as suas gotículas. E o importante, nós temos uma vacina que é feita anualmente e que é justamente ofertada no setor público para essas populações mais vulneráveis. Doutor, a gente tem visto o caso do empresário Silvio Santos. Eu gostaria de saber se a influenza ela se dissipa mais facilmente no inverno e se ela pode ser um pouco mais abrupta em pessoas com idade avançada. Com toda certeza, Uribe, nós temos uma sazonalidade muito marcada da circulação dos três tipos de influenza, A, B e C. O A é o tipo mais grave, e o que está circulando com mais intensidade nesse momento é o H1N1. E em pessoas mais idosas, esse quadro tende a ser bastante intenso, podendo levar ao que eu disse, né, a pneumonia viral, que é a síndrome respiratória aguda grave, quando há necessidade de suplementação de oxigênio, ou seja, somente o oxigênio do ar não basta, você tem que dar uma suplementação, às vezes com um catéter nasal de O2, às vezes com uma máscara, isso durante os primeiros dias, além de tratamento antiviral. A influenza, quando ela tem quadros graves, como aparentemente está acontecendo com o apresentador Silvio Santos, você tem a possibilidade nas primeiras 48 horas de tratar com antiviral. E talvez seja isso que esteja sendo feito. Além de uma coisa importante, uma das complicações da influenza, principalmente casos graves, dessa pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave, é a pneumonia bacteriana que vem como consequência em cima da influenza. E talvez seja esse o motivo pelo qual ele está internado e nós aqui torcendo para a plena recuperação do apresentador. Com certeza, doutor. Quais são os alertas que são dados, né, quando uma pessoa está com influenza? A que nós devemos estar atentos? Quais são os principais sintomas nesse caso, né, para, enfim, a população comum? Essa informação, realmente, a discussão é muito importante. A população, em geral, mas principalmente as pessoas mais vulneráveis de extremos de idade, as crianças, os idosos, ou aquelas pessoas que têm doenças que levam à imunossupressão, tomam medicações imunossuprimidas, tem que tomar muito cuidado quando inicia o que a gente chama então de síndrome gripal. E eu vou repetir: febre alta, dor no corpo, tosse, dor de garganta, dor de cabeça. Esse conjunto de sintomas, ele não é exclusivo da influenza. Ele pode ser causado, por exemplo, também por um outro vírus, que a gente ouviu falar muito nos últimos tempos, que é o SARS-CoV-2. A Covid também leva num quadro agudo a esses sintomas, e outros vírus respiratórios, como o vírus sincial respiratório, rinovírus e outros. Então, neste momento, principalmente populações que são mais vulneráveis, devem procurar atendimento médico, porque hoje nós temos como fazer diagnóstico
foi feito com o apresentador Silvio Santos. Existem testes que conseguem diferenciar qual é o agente causal dessa síndrome gripal, possivelmente de uma complicação, que eu disse, né, a pneumonia viral, a síndrome respiratória aguda grave, e aí você consegue fazer um tratamento mais específico. Então, por exemplo, para influenza, em casos mais graves, em pessoas mais vulneráveis, você usa antivirais que combatem influenza, como o oseltamivir. Se for Covid, existem antivirais também nos primeiros dias de sintoma, principalmente para essas pessoas mais vulneráveis, que é a associação de nirmatrelvir e ritonavir. Todas essas medicações disponíveis pelo SUS, mas também disponíveis nos hospitais privados. Então, é essencial que, principalmente nessas populações mais vulneráveis, mesmo que os sintomas forem iniciais, logo nos primeiros dias, de febre alta, que se procure atendimento médico para saber a distinção de qual é o agente causal e poder fazer um acompanhamento mais adequado. Doutor, o apresentador Silvio Santos teria contraído a influenza A. Qual é a diferença da influenza A para as outras influenzas e a vacina para todas elas? Ótima pergunta, Uribe. Nós temos, então, 3 tipos principais de influenza, vírus de influenza que acometem seres humanos, o influenza A, B e C. O A, sem sombra de dúvida, é o mais patogênico, o que leva a maior risco de doença grave. E nós temos, então, as vacinas que protegem tanto contra o influenza A, cepas mais prevalentes, mas também contra o influenza B. Isso tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, e a vacina, acho que é muito importante dizer isso, ela previne não contra a infecção. Uma pessoa vacinada contra a influenza pode ter gripe, pode ter esses sintomas, mas ela previne principalmente contra a gravidade do quadro, contra a possível pneumonia ou a possível síndrome respiratória aguda grave. Então, ela ameniza o quadro, por isso é muito importante que todas as pessoas que estejam candidatas à vacina, que façam essa vacina o quanto antes. Ela já está sendo feita principalmente a partir do final do mês de abril. Doutor Alexandre Naime, professor e chefe da infectologia da Unesp, muito obrigada por essa conversa e pelos esclarecimentos. Bom trabalho, até uma próxima. Eu que agradeço o convite, fica aí o nosso desejo de recuperação pronto ao apresentador Silvio Santos e um grande abraço a todo mundo que está ligado na CNN.